ler Mateus 28, a partir do verso 16. E aí na minha versão, que é a versão NVI, que fica mais fácil para o meu entendimento, eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem, por favor. E vamos ler assim, Mateus 28, versículo 16. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o abordaram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. Em algumas versões está: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar e obedecer tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Em algumas versões está até os confins da terra, não é verdade? E é isso que o Senhor tem para nós. Foi nos dada essa missão, ir e fazer discípulos. Isso foi dado para aqueles discípulos lá atrás. E eles cumpriram bem a missão. Cumpriram tão bem que a missão chegou até nós. O Evangelho chegou até nós. Quando fala até os confins da terra, eu penso que talvez os confins da terra seja aqui. Tem gente que a gente pensa que é lá do outro lado, onde é longe, né? Mas na realidade começou lá, onde o povo era mais antigo. E os outros países foram sendo descobertos e descobertos, os outros continentes. E o Brasil é tão novinho perto daquelas terras tão antigas. Talvez os confins da terra seja aqui, onde nós vivemos. Quem sabe, né? Mas ainda existem alguns lugares onde o Evangelho ainda não chegou. Existem algumas casas que o Evangelho ainda não chegou. Existem algumas pessoas que o Evangelho ainda não alcançou o coração delas. E Deus quer usar a minha pessoa e a sua para isso, né? Ultimamente eu tenho escutado muito, e eu já falei para a igreja algumas vezes, eu vou repetir: Deus é um Espírito e Ele é invisível. Qual é a mão que Deus usa para tocar em alguém? A sua, a minha. Qual é o abraço que Deus usa para abraçar alguém que está precisando tanto de um abraço hoje? É o meu abraço e o seu. Aquela palavra boa que aquela pessoa está esperando ouvir de alguém, porque ela não está bem, a boca que vai falar o que Deus tem para dizer é a sua, é a minha boca. E às vezes a gente fala coisas que fala assim: nossa, do nada me deu vontade de falar isso com a pessoa e eu falei, nem sei porquê. Foi o próprio Espírito Santo que às vezes te usou para levar o que aquela pessoa precisava. Às vezes numa conversa alguém fala para mim, para você assim: nossa, aquela conversa com você foi tão boa, você não sabe como me ajudou naquele dia. E você nem sabia disso. Mas você estava naturalmente diante da sua comunhão com Deus, conversando com aquela pessoa, e você foi boca do Senhor para ela. Como é bom ser usado pelo Senhor. E Ele me chama você, para que a gente possa ser discípulo dEle. E o discípulo dEle faz como Ele fez. Vamos lá, vamos ver como que é esse negócio? Talmide. Talmide é a palavra grega usada para discípulo. E aí, essa palavra, ela é muito mais, porque a nossa língua, a gente entende, embora a gente tenha uma palavra que sirva para várias coisas. Por exemplo, quando eu falo manga, simplesmente manga, uns podem pensar numa manga de camisa, e outros podem pensar numa fruta, né? Mas para eles, como o vocabulário é diferente do nosso, às vezes uma palavra é muito específica para uma coisa. Porque discípulo ali também significava aquele que fica empoeirado com a poeira do seu mestre. Por quê? Como ensinava no caminho, e era tudo de terra, né? E eram muitos quilômetros que eles andavam a pé, enquanto o mestre andava, o discípulo ia atrás aprendendo, e ele pegava um pouquinho daquela poeira dos pés. Olha só como que é diferente essa palavra, o significado dela para eles e para nós, né? E os meninos em Israel começavam a estudar a Torá
os 5 primeiros livros da Bíblia aos 6 anos de idade. Olha só como que era. E por que a gente precisa dar muito valor ao nosso ministério infantil? Porque é na base da vida que precisa se aprender sobre Deus, sobre o caminho correto. E aí, com 6 anos de idade, eles começaram a estudar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E aos 10 anos, e alguns dizem aos 12, eles já precisavam chegar com esses livros decorados. E era diferente, né? Porque não tinha assim como nós temos. Era uma transmissão oral. Os pais tinham essa missão de ensinar. E a criança, né? A gente sabe que nem todos conseguiam decorar. Cada um tem sua dificuldade e outras profissões também precisam acontecer. Mas alguns decoravam. E aí, não tem aquele episódio que Jesus se apresentou lá no templo, aos 12 anos, e ficou conversando lá e o pessoal via a sabedoria dele? Era comum que a criança se apresentasse, ou que os pais apresentassem seus filhos, ali nessa faixa de idade, para poder ver que nível de conhecimento ele já tinha sobre as leis do Senhor. E Jesus estava cumprindo também essa etapa naquele dia. Só que Jesus tinha um a mais. As pessoas ficavam deslumbradas com a sabedoria do Senhor, né? Ele sabia, como as crianças da época também sabiam, mas tinha um toque de sabedoria no meio desse conhecimento. Porque às vezes a gente conversa com alguma pessoa que conhece muito bem a Bíblia, conhece muito bem a letra do que está escrito, mas uma letra fria. Às vezes é uma letra que falta amor, falta compaixão. Como nós estudamos hoje no Sermão do Monte de manhã, né? Jesus, que é a chave que interpreta a Bíblia de uma forma que a gente precisa aprender, né? Como alguns costumam falar, é a chave hermenêutica da interpretação bíblica. Nós temos que interpretar tudo baseado em Jesus. Jesus acabou dando um peso a mais naquela lei da forma que eles viram. Então, por exemplo, como a gente falou de manhã, se você fosse pego em adultério, você era morto apedrejado. Mas aí dependia de todo um ato para acontecer, você pega no ato de adultério. Jesus fala, eu porém vos digo. Quando ele fala eu porém vos digo, já muda o cenário. Porque o adultério deixa de ser simplesmente o ato de você estar com a pessoa cometendo adultério. Se o seu pensamento for, e não é um pensamento simples de você olhar e achar uma pessoa bonita. Porque a gente olha para as pessoas e acha uma pessoa bonita, isso não é problema. Mas o problema é quando você olha com a cobiça. E no seu coração você coloca aquele desejo. A partir dali, o adultério já aconteceu. Olha só como é que é pesado esse negócio. Vivendo no tempo da graça. E sendo Jesus esse que apresentava as coisas dessa forma, as pessoas ficaram deslumbradas com a sabedoria que ele tinha. E no final desse primeiro ciclo de estudos, que era até 10, 12 anos que as pessoas se apresentavam lá, ele era chamado de Beltsefer. Esses meninos já haviam decorado a Torá. A partir dali, alguns voltavam para casa, isso é, aqueles que não se saíram muito bem, voltavam para casa. Por quê? Ali era uma seleção dos melhores que tinham ali. E esses que não foram muito bem, voltavam para casa para aprender o ofício da família. E aí uns construíam tendas, outros eram carpinteiros, outros da agricultura, independente do que fosse. Você não passou naquela fase. Então você voltava para casa para aprender o ofício da família e ter o seu sustento. Continuava trabalhando com seus pais. Mas os que se destacavam continuavam no processo do segundo estágio, a partir dali. E aí, eles eram chamados de Beit Talmud. Beit Talmud. E aí eles já passavam a andar junto com algumas pessoas que tinham mais conhecimento. Já não era simplesmente o conhecimento passado pelos pais na sua casa. Os que haviam sido selecionados para dar o seguimento nos seus estudos, aos 14 anos já sabiam de cor todas as escrituras.
E a gente não tinha ainda o Novo Testamento. E aí, além da Torá, que são os 5 livros, né, no início da Bíblia, eles também conheciam os livros históricos, os de sabedoria e os profetas. Tinha que estudar muito. Era pegar a criança numa fase onde a mente está bem fértil e produtiva e colocar o máximo de Deus que eles podiam. Isso mantia a fé, mantia a lei em funcionamento. E como nós hoje em dia deixamos isso passar com os nossos filhos e com as pessoas que a gente tem a oportunidade de fazer mesmo depois que a idade avança, né? Com essa ideia também, iniciados na tradição oral, porque nem tudo era escrito, então muita coisa era na transmissão oral, era passando de uma pessoa para outra. A sabedoria dos rabinos, acumulada ao longo da história de Israel, passava a discutir as interpretações e aplicações da lei de Moisés. Era quase como se ele fizesse um seminário mais curtinho, ou um pré-seminário, porque ali ele lia a lei e fazia a interpretação para aquele momento do que estava acontecendo. Não só estava com ela decorada. Então, até os 12 vinham só com ela decorada, a partir dali caminhava até 14, 15 anos, para ver o quanto ele tinha sabedoria para conseguir interpretar aquilo tudo que ele já conhecia. Olha só, com pouca idade. E aí, somente os melhores, entre os melhores que já estavam ali, estudando, geralmente aos pés de um rabino famoso, respeitado, como a gente ouve muito falar sobre Paulo, né? Que aprendeu aos pés de Gamaliel, que era uma pessoa extremamente importante. Esses meninos extraordinários eram chamados de Talmidim, que é o plural da palavra hebraica Talmid, que no Novo Testamento se traduz como discípulo. Olha só quanta coisa para se tornar um discípulo. E olha que a caminhada não começou, ela ia começar a partir dali. É um desafio muito grande. E você tinha que ser muito bom. Muito bom. E aí provavelmente eu não ia conseguir esse negócio não. Entre a primeira e a 8ª série eu perdi 4 vezes. Eu já teria sido eliminado já há um tempão. Mas o Senhor coloca no coração da gente para o tempo certo. Porque como eu peguei gosto para estudar quando eu entrei no seminário, e eu não gostava. Mas seria impossível caminhar nas escrituras sem gostar de estudar. E aí o Senhor despertou nesse tempo. Porque enquanto novo, provavelmente se eu vivesse naquele tempo, eu ia seguir a profissão dos meus pais. Cada rabino possui o seu conjunto de regras e interpretações. Então, a partir dali, ele ia caminhar lado a lado com o rabino, aprendendo o que o rabino sabia de interpretação e do que ele fazia, todos os rituais, passo a passo, cada coisa que ele fazia, sabe para quê? Para no final, quando ele completasse 30 anos, ele fosse também um rabino. Por isso o ministério de Jesus também começou aos 30 anos. E aí ele estava formado semelhante ao seu mestre. Nós não sabemos o que Jesus fez desse período de 12 anos até os 30. A Bíblia não conta. Mas talvez Jesus estivesse com José, aprendendo a ser um bom marceneiro, ou melhor, carpinteiro. Eu aprendi a diferença de uma coisa para outra há pouco tempo. Entre a marcenaria e a carpintaria, para mim era tudo igual. Mas o marceneiro ele constrói móveis bonitos, constrói a mobília da casa. O carpinteiro ele trabalha com a estrutura. Olha só como isso é interessante. Quando o carpinteiro, o pessoal fala pau que nasce torto, nunca se endireita. Só que Jesus é um carpinteiro. Ele sabe trabalhar com o negócio. E ele é capaz de desentortar, endireitar e colocar do jeito que ele quer. Mexer com toda a nossa estrutura. E aí, Jesus começa com cada rabino, tinha a sua forma de julgar a lei, interpretar e aplicar. Jesus, sendo mestre dos mestres, aos 30 anos também começa a fazer essa interpretação da lei, segundo o seu jugo que é perfeito. E começa a aplicar na nossa vida. Nesse contexto, Jesus diz que também tem um jugo.
uma forma de interpretar a Torá. Tem a forma de dizer qual é a vontade de Deus e o que Ele deseja de nós. E de forma verdadeira. Não simplesmente com uma mente humana, mas com uma mente que pertencia 100% ao homem, mas 100% a um Deus que é criador de todas as coisas. Mas Jesus é diferente dos outros rabinos da época. Ele faz o convite a todos, não apenas os super-humanos que sabiam tudo. E é aí que eu entro. E é aí que você também entra. Já que nós não tivemos aquele critério de escolha, e a gente não precisou decorar tudo, e chegar daquele jeito para se apresentar e disputar, Ele hoje não chama a gente para uma disputa nem para uma competição. Ele me chama e te chama pessoas comuns para se tornarem discípulos dele. Olha só que diferença. E aí os outros chegavam cheios de pompa, muitas vezes, pelo que a família podia proporcionar, mas hoje não. Hoje ele é capaz de fazer, como eu tenho testemunho de pessoas que passaram, por exemplo, pela Cristolândia, que chegaram toda arrebentada lá. Tem uma senhorinha que era chamada a bruxa da Cracolândia. Ela estava lá jogada, simplesmente uma pessoa que achou que não tinha mais valor. Um dia ela recebeu um abraço de uma menina missionária. E ela falou que aquele abraço fez ela ficar constrangida. E ela falou assim: quem sou eu para receber esse abraço? Na realidade, ela recebeu o abraço do Senhor através daquelas mãos. E ela mudou de vida e se tornou uma missionária. Entrou para a Cristolândia, foi curada do vício, terminou seus estudos, estava fazendo seminário. Olha só. Então ele faz com qualquer um de nós, porque nós também não somos melhores do que ela. Ela esteve com esse problema com o crack, nós temos outros problemas. E ele está me chamando e está te chamando hoje. Para quem não estava aqui, ou não teve a oportunidade no dia da virada, que a gente fez um convite para você se tornar um discípulo do Senhor, hoje a gente está reforçando, porque esse ano a gente vai trabalhar o ano inteiro sobre isso. A gente vai falar sobre eu ser discípulo, sobre você ser discípulo. E não tem como eu e você sermos discípulos de Jesus se a gente não começar a praticar o que ele praticava. E uma das coisas que ele praticou e que eu e você somos convidados a fazer é fazer um novo discípulo. Então eu preciso caminhar com ele, aprender dele, ficar atrás pegando a poeira do pé dele e a partir dali eu também buscar alguém que possa caminhar comigo para eu ensinar as coisas dele para essa pessoa. E aí a gente pode fazer de muitas formas. Você pode falar para mim: mas não tem jeito para estar falando assim. Você vai fazer discípulo às vezes, sabe como? Quando você compra e paga. Quando você trata bem o caixa que te recebeu. Quando você negocia de forma justa e honesta. Quando alguém te dá um troco a mais que você devolve. Num mundo onde todo mundo quer tirar uma vantagem, quando você fizer isso, você também está pregando, está fazendo um discípulo, porque essa pessoa vai querer saber o que é que você tem de diferente. Quando você chega num lugar sorrindo, por que você está sorrindo se a gente está vivendo tanto problema? Porque dentro de você tem uma paz que excede o entendimento, que é a paz que só Jesus pode dar. E Ele está nos convidando para isso, sabe por quê? Porque eu e você somos pessoas comuns. E Ele foi lá convidar o pescador, foi convidar o cobrador de impostos, foi convidar gente que a sociedade rejeitava. E às vezes no meio disso tudo tem eu e você. Ou você não acha que quando eu entro num lugar para comprar, que eu estou trabalhando, estou com a minha farda, eu entro no estabelecimento para comprar um salgado. Logo alguém diz: ah lá, vai querer comer de graça. Eu preciso entrar com o dinheiro na mão. Porque já criou uma fama disso e as pessoas apontam. Às vezes, quando eu estou parado no cruzamento, se o sinal está com defeito, eu preciso fazer o lugar no sinal. E aí, as pessoas olham, o trânsito está engarrafado, só está engarrafado porque ele está ali. Se ele tivesse, estava melhor. E a gente precisa ouvir isso. E ficar numa boa. E meio a isso, ainda assim tem como eu mostrar Jesus para as pessoas. Mas é difícil. Mas você lá onde você está, também tem toda a possibilidade de fazer isso.
Por isso que Jesus chama pessoas comuns. Uns que trabalham num tipo de profissão, outros que trabalham em outro. Uns que vêm de uma família, um que vem de uma outra família. Porque lá é o seu celeiro de fazer missão. Lá onde eu trabalho é o meu celeiro de fazer missão. E a gente vem aqui se abastecer, aprender com o mestre, justamente para poder levar e passar isso à frente. E se você não tem muito jeito para falar alguma coisa, né, porque tem gente que é um pouco mais tímida, convida para vir aqui, convida para estar numa das células. Dá uma revista para ele, ou explica alguma coisa, ou dá uma Bíblia, não sei. Mas se a pessoa enxergar em você algo diferente, no momento que ela passar por uma aflição, por uma angústia, ela vai te procurar. Eu ouvi o testemunho de uma pessoa daqui da igreja esses dias muito bom, que estava na casa de alguém e a pessoa pediu, precisava de uma oração. O trabalho dela era outro, mas a pessoa precisava de uma oração. Ela falou: você pode orar? E a pessoa orou. Foi boca do Senhor naquele dia. O problema se acalmou, a tempestade que estava acontecendo ali. A gente precisa praticar isso. O Senhor vai usar a minha vida e a sua, desde que eu e você estejamos disponíveis. Aí o versículo 19 nos diz: vão, ou ide, e façam discípulos. Essa palavra ide na língua original se refere a indo. Eu não conheço muito essas regras gramaticais, mas aprendendo lá com o universitário Google, conversando com o Cris, é um negócio chamado gerúndio, que é enquanto está acontecendo. Então, assim, é no caminho que se ensina. Porque no caminho, quando eu saio daqui para casa, alguém atravessa na minha frente. E aí, como que eu reajo? Eu xingo aquela pessoa e eu paro, deixo ele passar numa boa? Será que no final de tudo eu falo: graças a Deus que não aconteceu nada? Eu estou ensinando minha filha no caminho. Porque mais do que dizer para ela o que ela tem que fazer, ela está me observando. E quando eu vejo Manu em casa, repetindo uma bobeira que eu faço, aí eu vejo que ela está observando muito mais do que eu pensava. Que eu tenho minhas brincadeiras em casa, algumas coisas que nossa, né, de casa, como cada um tem as suas, e às vezes eu vejo Manu repetindo aquele negócio que eu estava fazendo. E aí você vê como que isso é sério. Porque se ela repete numa brincadeira, talvez ela vai repetir numa coisa errada que eu também faço. Talvez ela vai repetir também numa coisa certa que eu faço. Mas normalmente é muito mais fácil repetir na coisa errada. Não é verdade? E esse é o nosso desafio. Então, enquanto nós vamos na nossa caminhada de vida, nós precisamos indo fazer discípulos para o Senhor. No caso, quem se torna discípulo já não tem mais opção. Você já disse sim, você já se tornou discípulo. O Senhor Jesus dá uma ordem. Então, você já se tornou discípulo? Beleza, aí vem a ordem. Jesus foi bem claro quando disse: toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra, portanto, ide. Essa é a ordem para a igreja do Senhor. E porque eles cumpriram bem lá atrás, hoje nós estamos aqui reunidos. Começou com 12. Nós aqui somos muito mais que 12. Se você for ver a contabilidade aí do número dos cristãos que já temos sobre a face da terra, já passou muito de 12. Mas porque eles assumiram a missão, se comprometeram e entraram e fizeram acontecer. E aí, isso de se comprometer, tem uma fala que se diz, né? Quando, eu esqueci o nome que se dá, quando uma ilustração que fala da galinha e do porco, que nós precisamos fazer uma comida aqui. Oi? É uma fábula. Nós precisamos fazer uma comida. Aí a galinha falou assim: tudo bem, eu entro com ovo e você entra com bacon. Para entrar com ovo é fácil, porque ela põe o ovo, está ali, ela está aqui, ó, numa boa. Mas o outro não, ele precisa se comprometer de verdade. Ele vai precisar tirar dele para dar. O convite para mim e para você é esse, para que a gente esteja comprometido a empenhar a nossa vida em fazer discípulo e ser discípulo de Jesus.
Empenhar nossa vida não é a gente se matar por causa disso, mas quando você escolhe para estar aqui hoje, você já está empenhando aqui a sua vida. Quando você tira 5, 10 minutos da sua vida para ler a Bíblia, você está empenhando a sua vida nisso. Quando você gasta seu tempo, que você está trabalhando e chegou alguém, e você começa a conversar, você está empenhando a sua vida naquilo, parte dela. Da mesma forma que quando você vai para o serviço, você troca uma parte da sua vida pelo salário que você recebe. Ele nos chama a isso, a esse compromisso da gente estar empenhado. E o versículo 20 diz: ensinando todas as coisas que eu vos tenho mandado. E para ensinar nós precisamos aprender. A gente não tem como dar o que a gente não tem. E aí, já que você aceitou ser discípulo do Senhor, a gente vai ter que ler, vai ter que estudar, tirar dúvidas, perguntar e aprender. E aprendendo a gente vai passar o que a gente tem aprendido, né? Precisamos buscar o conhecimento, precisamos ser discipulados por alguém para a gente discipular alguém. Eu não posso andar sozinho. Aí você fala, você tem na igreja pastor e ovelha, mas pastor também é ovelha. Nós somos iguais. O chamado é diferente, mas eu preciso ser pastoreado por alguém, porque eu também sou ovelha. Jesus me vê como ovelha, e Ele de fato é o bom pastor. Eu, enquanto pastor, acabo sendo um ser humano qualquer, um vacilão que às vezes vou deixar a desejar, mas Ele não, Ele de fato é o bom pastor. E nós, enquanto estamos aqui, precisamos aprender, buscar conhecimento para ensinar alguém. Cabe ao líder a missão de discipular. Então, se hoje eu estou na condição de líder, cabe a mim discipular você. Cabe a você estar pronto para ser discipulado. Essa é a minha missão. E sendo discipulado, você sendo discípulo, começa a liderar alguém, talvez fazendo um novo discípulo, porque a pessoa está te observando. Uma atitude sua reflete muita coisa. Muitas vezes você não sabe, mas tem alguém que está observando a sua vida num ponto de que quando você tropeça, fala, poxa, mas fulano fez isso, eu gosto tanto de fulano, e você nem conhece essa pessoa, mas a pessoa já te admira, já te observa. Então a gente precisa ter muito cuidado com as coisas que a gente faz. E a pergunta é: vamos cumprir essa grande comissão juntos? Vamos. Nós precisamos. É uma ordem que Ele deu. E esse convite é para mim e para você. E como nós estamos aqui juntos, nós precisamos nos juntar para ser discipulados e discipular alguém. Eu estou com uma expectativa muito boa para esse ano, pelas coisas que Deus está fazendo. Ele tem nos presenteado com pessoas com disposição para fazer alguma coisa. E nós estamos aqui saudáveis. Deus nos trouxe até aqui. Nós precisamos arregaçar a manga da camisa e começar a produzir para o reino. Convidar alguém para estar aqui. A gente tem condição de, se cada um de nós se dispuser em ganhar uma pessoa para Jesus, esse ano, seja pregando ou seja trazendo para cá, sendo exemplo para a pessoa de alguma forma, nós vamos dobrar o número que nós temos aqui em um ano. E de forma lenta e saudável, de forma que a gente consiga absorver. Essa é a proposta. E aí, a pergunta é, mais uma vez, vamos juntos cumprir a grande comissão? Essa é uma pergunta que eu preciso fazer para nós, a começar de mim. Nós, enquanto Igreja Batista, aqui na localidade de Santa Margarida, precisamos aceitar essa missão de se tornar discípulo do Senhor e cumprir a grande comissão. Para mim e para você que já dissemos sim para o Senhor, né, nos tornamos discípulos que vamos contribuir com a grande comissão que o Senhor nos deixou. A sua palavra nos traz todas as informações que precisamos. Está aqui, tudo que a gente precisa saber, todas as informações. É o manual do fabricante. E juntamente com o Espírito Santo, que nos reveste com poder, é que nós vamos cumprir essa grande comissão. A Cris leu hoje aqui de manhã e falou sobre isso, e eu vou ler novamente, porque se encaixou aqui no que a gente precisa dizer.
Ela leu em Atos 1, no versículo 6, que diz: aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram a Jesus, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Eles estavam esperando uma revolução para acabar com toda aquela opressão. Estavam pensando só aqui, exatamente como eu e você, que eu vou para a igreja porque minha vida vai mudar. Ela está dizendo que eu vou parar de sofrer, e não é bem assim, porque o reino não é para aqui, é a partir daqui. E aí, isso, quem que perguntou? Pessoas que já caminhavam com Jesus lado a lado por 3 anos. Ainda estavam nessa de pensar que o negócio seria só aqui. E ele lhes disse: não nos pertence saber os tempos ou as suas estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas, aí agora, isso serviu para eles e serve para todos nós. Quando que ele vai restaurar todas as coisas, não é para a gente, é para Deus. E aí ele vem no verso 8 e diz: mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, como em Samaria e até os confins da terra. E chegou aqui, porque eles obedeceram. E em Atos 2, se consumou aquilo, que veio do alto, o Espírito Santo, e eles receberam poder naquele dia. E a partir dali eles caminharam e levaram a palavra para todo o canto, o Evangelho da salvação. E hoje, isso também cabe a mim e cabe a você, sabe por quê? Muitas vezes, eu e você aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida, e a partir desse momento o Espírito Santo passa a habitar em mim e você. E a partir dali a gente está apto para falar do que Ele fez na minha vida, do que Ele fez na sua vida. Isso já é a pregação do Evangelho. O que eles fizeram foi isso. Mas existe algo a mais que eu e você podemos buscar, que é o revestimento do Espírito Santo, que é ser cheio dele. E a partir dali a gente tem poder e autoridade para fazer o que Ele fez. E a gente não pode deixar isso passar. Porque se a gente viver com um tanque sempre vazio ou pela metade, simplesmente eu tenho o Espírito Santo, recebi a salvação, aceitei Jesus e estou salvo. Beleza. Eu vou viver uma vida mais ou menos até o céu. Mas quando eu recebo dele o revestimento de poder, e com ele eu converso todos os dias, e com ele eu busco saber o que fazer hoje, o que o Senhor vai me entregar hoje para estar falando do Senhor, ou o que o Senhor tem para mim hoje, e Ele vai mostrando para nós ao longo do dia, nós já passamos a viver uma vida rumo ao céu, mas já vivendo o céu aqui na terra. Nós já vivemos aqui dentro da nossa igreja experiência de orar, pedir a Deus por cura e alguém ser curado. A gente já pediu a Deus por coisas que aconteceram. Isso é obra do Espírito Santo. E a gente deve buscar muito mais dele, porque ele tem muito mais para nos dar. Tem uma ilustração que fala, é só uma ilustração, a gente não pode afirmar, mas que existe talvez lá no céu. No momento que a gente chegar e entrar, a gente vai talvez entrar numa sala, e nessa sala vai estar uma prateleira grandona assim, com o meu nome. Falei, mas que negócio é esse aí, essa prateleira com o meu nome? Era tudo que estava para você aqui, mas você não pediu. Ficou. É a gente poder já viver o céu na terra, por tantas coisas. Como a gente é confortado, às vezes no momento de luto, o conforto que só o Espírito Santo pode dar, isso já é viver um pouco do céu na terra. Quando a gente ora, entende o sim, o talvez e o não de Deus, é viver o céu na terra. Quantas coisas o Senhor proporciona para mim e para você, que já é viver o céu na terra, mas às vezes a gente vive uma vida de reclamação, não conseguindo entender que é tudo obra do Espírito Santo na minha e na sua vida. E Ele está disposto a fazer muito mais, se eu e você buscarmos de todo o coração, através da palavra dEle, através das nossas orações, através de gastar a nossa vida
diante do altar vivo. A gente precisa disso. A gente não tem opção. É o único caminho para a salvação. É o único caminho para o céu. E a gente não precisa ir sozinho. No dia dessa colheita, que vai ser a maior colheita da história, ele vai vir para catar o trigo e deixar o joio. E nós vamos fazer parte da maior colheita da história. Nós vamos ser trigo, mas nós vamos estar trazendo outras pessoas para ser trigo também junto com a gente. Quando a gente sabe que uma criança dessa que vem com um prego, com alguma coisa para enfiar numa tomada dessa, porque a gente sabe o que a tomada é capaz de fazer dando choque e que pode matar uma criança dessa, a gente corre e tira. A gente não deixa para depois dizer, mas ele quis fazer. Ele não sabe o que está fazendo, ele é criança. A gente corre lá e pega. Tem muita gente que não sabe que está indo para o inferno, mas você sabe a consequência de estar no inferno. Você acredita que o inferno existe. Então vamos trabalhar para tirar essas pessoas, para que eles não caiam lá. É esse chamado de Deus para mim e para você. A gente não precisa ir só nós, só a nossa família, só quem a gente ama. A gente tem que levar o Evangelho a toda criatura. É a nossa missão. E esse ano, ano de 2024, será o ano de fazer discípulos. E nós precisamos ser discípulos para que a gente faça novos discípulos para o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, para a gente poder estar encerrando.